E aí, o medo é o contrário da fé, porque o medo faz você viver algo que ainda não aconteceu. A fé te faz também antecipadamente aquilo que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque é uma verdade em Cristo. Então algo acontece. Quando eu vivo pela fé, o fruto chamado alegria vai ser liberado. Ao invés de viver uma vida no tormento, na angústia, você vai viver em paz, mesmo no meio da tempestade. Porque você sabe o resultado final. Há dentro de você uma convicção que é construída em Deus, que você sabe porque sabe. Amém? Você vai ser chamado de louco, muitas vezes. Mas você sabe a convicção que Deus gerou dentro do seu coração. E isso vem pela palavra. Hebreus 11, verso 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não... A prova das coisas que não... Deixa eu ler na versão a mensagem. Na versão a mensagem diz: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Nós nascemos para viver pela fé. Fomos reprogramados por causa da queda de Adão de maneira natural a pensar de acordo com esse mundo. E é por isso que a gente quer conforto, estabilidade para ficar bem. Mas a nossa realidade externa é determinada pela nossa realidade interna. Quando você anda por fé, você vê, fala e pensa de acordo com os céus, de acordo com a realidade de Deus. Por isso que Colossenses 3:2 Paulo diz: já que você é de cima, pense como alguém que é de cima. Algumas traduções dizem: pensai nas coisas que são do alto. Eu gosto da versão que diz: pense como alguém que é de cima. Mas como? Se eu estou aqui nessa terra. Quando Jesus olhou para os pães na multiplicação, para onde ele olhou? Antes de render graças. O salmista disse: elevo meus olhos para o monte, que é o alto, de onde virá o meu socorro vem da onde? Que fez o céu. Embora ele precisa se manifestar de forma natural e humana, mas não é daqui que as coisas vão se manifestar. Existe um reino invisível agora. Você está sentado aqui, se Deus abrisse seus olhos, você veria. Mas ele é mais influente do que o reino natural. Simultaneamente temos duas realidades agora: uma condição natural e uma condição espiritual. Essa condição espiritual muda a condição natural. E aí eu entro em linha com o reino de Deus, porque a moeda do céu, percebeu que todo lugar que você vai tem uma moeda. Vai para os Estados Unidos com a moeda real, funciona bem lá? Não, você tenta comprar algo com real, compra? Não, por quê? Porque aquele lugar tem uma moeda. Qual é a moeda daquele lugar? O dólar. Qual é a moeda do céu? É um reino. Agora você tem uma nova língua. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Você agora tem uma nova língua. Amém? Só que agora você também tem uma moeda. E não é com o teu esforço que você agrada a Deus. É crendo na sua palavra. Então o céu funciona dessa forma. E a gente precisa entender como funciona. Tudo que você vai fazer na vida, você precisa aprender como funciona. Você vai para uma academia, você tem que aprender como... Até a corrida. Se você aprender como funciona, você vai correr melhor, sem menos impacto ao corpo, de prejuízos, de lesões, e você corre mais rápido. Sabia disso? Tudo nessa vida você precisa aprender como funciona, porque tudo tem um padrão. E o padrão do céu é fé. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoar. Não só crer que Deus existe, porque isso o inferno crê. Mas Deus, Ele recompensa aqueles que se arriscam, ou aqueles que buscam, aqueles que se colocam em um lugar de conhecimento diante dEle. Aqueles que querem conhecê-lo. Já há galardão para isso. Só o fato de você tentar conhecer a Deus. Ele não disse você alcançar, Ele disse você buscar. Tentar conhecer ou conhecê-lo, já há recompensa em conhecer o Senhor. Amém? Então vamos lá. O fato essencial da existência... O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus
Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. A vida realmente só é digna de ser vivida quando você vive pela fé. Você vive no mais elevado padrão. Você vive a vida ao máximo. Quando Deus criou Adão, e por que quando criou Adão? Também quando criou Adão, desde que Deus criou Adão, o ser humano e tudo que foi criado. Quando Deus criou Adão, foi criado para viver pela fé. O declínio da queda é a incredulidade. Adão não creu naquilo que Deus disse. Por isso que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma maçã, como muita gente acredita, tá? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que foi colocada no meio do jardim. Porque Deus não queria sapatos. Deus queria ser humanos. Então Ele criou você com vontade própria. Com poder de escolha. Vamos embora. A evidência das coisas que não se veem aqui nessa tradução. A evidência das coisas. Como é que a gente evidencia algo? A evidência desse algo é a fé. É uma evidência. Você sabe o que é uma evidência? O versículo aqui de Hebreus 11, primeiro, é a definição de fé, onde a gente não vive pelos sentidos. Independente do que a gente está vendo, o que é que a gente crê, é dessa forma que a gente vai se mover. Não é também uma fé burra, mas é uma fé baseada na palavra de Deus. Não é fingir que o problema não existe. Porque muitas vezes a gente solta a coisa, a gente entrega na mão de Deus, e a gente está tentando tirar a nossa mente daquilo, fingindo que aquilo não existe mais. Não, aquilo existe, só que você nega uma posição de influência do problema sobre você. Aquele problema não vai te controlar. É uma blindagem no seu coração, que acontece quando você está confiando em Deus naquela área. A paz de Deus guardará a tua mente. Como isso acontece, eu não sei, só sei que acontece. Porque para Pedro dormir em Atos 12, sabendo que ia morrer no outro dia. Para Paulo e Silas cantar, depois de apanhar, com os corpos ensanguentados, amarrados ao tronco, e entram a louvores perto da meia-noite, é algo que te leva a viver além do que se sente. Faz você viver sua cara preso. Outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor. É como que a realidade externa não consegue mexer em nada nas tuas emoções, naquilo que você crê e naquilo que você vive. É o alicerce que sustenta qualquer coisa que você que faça a vida digna de ser vivida. Olha para aí que coisa forte. Qual é o alicerce da tua vida? As circunstâncias ou a palavra de Deus? Então, gente, a gente precisa reprogramar nossa maneira de pensar. Pensar de acordo com a palavra. Olha para alguém e diga, já que você é de cima, que tal pensar como alguém que é de cima? E a fé sempre está ligada no agora. Amém? A fé é a maneira como a gente vive como cristão. Só que a gente precisa entender Efésios capítulo 2, verso 6. Vamos lá. Mas também é sobre o agora. É viver o hoje. Então tem muita gente fingindo que o problema não existe. Mas é crer, é acreditar numa realidade superior, que vai além da nossa realidade natural ou visão natural. Você sabia que a sua visão natural é limitada? E nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso aconteceu sim ou não? E nos fez assentar nos lugares em Cristo. Lembra 2 Coríntios 5,17, se alguém está em... Quem está em Cristo aqui? Diga, eu tenho uma posição e uma condição em Cristo espiritual. Minha realidade agora é o que Jesus fez. Então o que é que Paulo está dizendo? Que não só a gente está em Cristo, como a gente foi ressuscitado com Ele. A Bíblia diz, e nos ressuscitou. O verbo está no tempo presente, para que a gente entenda o agora. Agora nós já estamos nesse lugar de autoridade e de posição em Cristo. Mas muitas vezes estamos vivendo aquém dessa realidade, por causa de uma mentalidade que ainda não está de acordo com aquilo que é a realidade em Cristo. É por isso que você vai ver muitas pessoas operando milagres extraordinários e vivendo vidas abundantes. O problema é que muitas pessoas têm vidas religiosas.
Elas não vivem realmente pela verdadeira realidade. Amém? Marcos 11, 24 diz: portanto, eu vos digo, tudo que perdides quando orardes, crede que o recebeu, ou que recebereis, e tê-lo-ei vai manifestar. Você precisa crer que já recebeu. Até quando você orar, a fé está ligada à oração. Não é orar, Pai, se você quiser um dia você faça. Não, é crer que já recebeu. Eu fui ouvido, então eu já recebi. Amém? Marcos 11, 23, coloca na tela, por favor. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, é que te lança-te no mar, e não duvidar, aonde? O problema é que você muitas vezes está mas não crê com o coração. Porque o coração precisa ser reprogramado, ressignificado. O coração, na verdade, não é o espírito, tá, gente? A Bíblia diz que o que se deve guardar, guarda o teu. O nosso espírito já está pronto, é o nosso ser real. Ele já é um com Jesus. Assim como Jesus é, nós somos. E onde é essa realidade? No espírito. Mas a nossa mente precisa ser reprogramada ou renovada. Renovar é reprogramar. Subconsciente. Eu acredito que o subconsciente seja o nosso coração. A Bíblia não fala sobre isso, mas fala do coração. Só que ele diz, não duvidar no seu coração. Não duvidar no seu coração. Aqui está a chave. Só que o nosso coração, muitas vezes, o que a gente medita, o que a gente pensa, o que a gente fala, a gente vai gerando crenças no nosso coração. E a Bíblia fala muito sobre o coração. E o escritor de Hebreus escreve: não entraram na terra prometida por causa de um coração torto, um coração desobediente, um coração que se desviava, um coração desalinhado com a palavra de Deus. Eles tinham um coração endurecido. E muitas vezes nós não percebemos que o nosso coração está assim. A incredulidade também faz isso. Deixaram de entrar numa terra, que é a terra prometida. Porque, perceba algo, quando chegaram perto de Canaã, o que é que tinha lá? Gigante. Toda vez que você estiver diante de desafios enormes, você está a um passo da sua terra prometida. Os gigantes são indicadores de que você já chegou no lugar que é para se manifestar aquilo que Deus tem. Isso me veio como uma palavra rema agora, tá? Todas as vezes que você está a um passo da terra prometida, ou seja, aquilo que é promessa de Deus para você, sempre vão existir gigantes. Então te alegra. Os gigantes estão lá para ser vencidos. Amém? Nós somos a geração de Josué e Caleb. Subamos animosamente. Olha o que eles criam. Eles falavam. O que é que eles criam? Eles falavam: nós vamos subir, nós vamos possuir, nós vamos conquistar. A terra já é nossa. Deus disse a Josué: todo lugar que você pisar a planta dos seus pés. Isso fala de possuir, de tomar posse, de pisar o pé. Hoje, muitas vezes, você não precisa pisar o pé fisicamente, mas você pode imaginar no seu coração. Você pode percorrer essa terra como Abraão, na visão, no coração, e agarrar o que lhe pertence. É meu, eu agarro, me pertence. Houveram momentos na nossa vida que a gente entrou em coisas que eram maiores do que as nossas condições humanas e físicas e financeiras. A gente pisava o pé pela fé e se alegrava. Irmão, parecia que a gente estava com milhões na conta. Por quê? Porque isso é fé, é viver como se fosse. Você é um filho, a sua identidade está tão ajustada, você tem tanta convicção daquilo, que ainda que algo dê errado, você diz: está fora. Abre, nem sair daqui. Então ele diz: e não duvidar no seu, mas crer que se fará aquilo que, tudo o que disser lhe será. Quando você crê que se fará aquilo que diz, não é dizer por dizer, mas crer naquilo que está dizendo. E a palavra de Deus precisa tirar do teu coração as sementes que Deus não plantou: incredulidade, amargura, falta de perdão, inveja. Porque Tiago diz: vocês não têm porque pedem mal. E quando você vai ver a lista de coisas que você está pedindo mal, e ele começa a dizer: o coração de vocês é invejoso, faccioso, a orgulho, a soberba, a ganância. Como é que ele diz? É uma palavrinha que Tiago fala em Tiago 4. Só que é muito fácil a gente olhar para a vida dos outros, mas não olhar para o nosso coração. A gente precisa ser um observador consciente, não para estar se culpando, não para estar achando falhas,
mas para que a gente possa crescer, gente. Esse é o ano do crescimento. E para crescer precisa de quê? De disciplina. Tem algumas coisas que não tem como crescer sem isso. Porque o sucesso não é uma doação, é uma conquista. Amém? Então muitas coisas que a gente está vivendo, a gente precisa ter entendimento, ser consciente dela. Ser intencional, acordar de manhã já ser intencional. Se a palavra de Deus diz sobre gratidão, me acordo de manhã, já começa a agradecer. Para um pouco e começa a agradecer. Começa a agradecer por tudo, começa a contemplar. A gente vive numa galeria de arte, de obra divina, da criatividade divina, mas a gente se contenta em olhar para o carpete. E todos os dias, o nascer do sol, o dente que nasce de uma criança, um abraço, um sorriso, uma amizade, um presente, uma dádiva, uma comida, um amanhecer, um trânsito que Deus facilitou para você, um acidente que Ele te livrou. Na Índia caiu um avião agora há pouco, e aí a jovem estava estressada porque o táxi dela, o Uber dela atrasou. E justamente ela foi a única, uma das que sobreviveram porque não conseguiu pegar o voo. Quando ela chegou lá e soube que o avião caiu, o estresse dela, ela ia dizer o quê? Obrigado, seu Uber, por ter atrasado. A gente, nossa visão andando por vista, a gente vive muito limitado. Deus vê o futuro. E a fé não anula a soberania, porque a gente não crê que Deus vai fazer o que eu quero. A gente crê que Deus sempre vai fazer o que é melhor para mim. Mas a gente continua crendo, sonhando, vivendo. Porque olha o que é que a mensagem está dizendo. Esta fé é o alicerce, esperando que as coisas aconteçam. Não, gente. Deus habitando em nós, Deus quer criar realidades através de nós. Ah, não tem vaga de emprego. Não tinha até você chegar. Há algo que está sobre a tua vida que abre caminhos e abençoa pessoas. Só que muitas vezes a pessoa vive tão egoisticamente, vive tão limitado por causa do padrão da maneira de pensar, que hoje a gente vê uma geração, eu estou na graça de Deus, não semeio. Na graça você semeia até mais, porque na lei você dava dízimo por medo de ser amaldiçoado. Agora você entende que é abençoado, você sabe que nada está se perdendo de você, você é um investidor. Às vezes você pensa, eu gastei muito no chão, você está investindo, porque cada loja que eu compro eu invisto em alguém. Sempre o dinheiro, se você vê-lo como investimento, ele não vai dominar o teu coração. Você fica sempre pensando na falta, a mente de escassez, o tempo todo. Eu não estou mandando você sair daqui comprando um monte de besteira no cartão e comprando o que não pode. Não é sobre isso. E ainda vai dizer que é o diabo. Foi tua crença. De escassez ou de se sentir bem comprando alguma coisa. É viver como Paulo. Paulo estava preso feliz. Porque cumpriu um propósito. Aprendeu a estar contente. Não é deixar de ter ambição, é diferente de cobiça. Paulo estava lá dizendo, eu sei passar por toda e qualquer situação. Já pensou, olha que estrutura, olha que mentalidade esse cara de vencedor ele tinha. Está num ambiente que o ambiente não te controla. Está vivendo de uma forma que as situações externas não controlam a tua alegria, não determinam como você vai viver. Mas a sua fé em Jesus. Entender que existe algo que é maior do que a sua realidade natural. Tá bom, um amém. Vamos embora. Diga, quando eu orar, devo acreditar que já recebi. Irmãos, antes de ver algo acontecer na sua vida, ore e fale o que você quer ver primeiro. E acredite naquele momento que você pediu, que você já recebeu. É simples, né? É assim. E agora, o inimigo vai lembrar na tua mente. Vai todos os dias lembrar na tua mente. O que é que você faz? O maior problema da religião é que tiraram a grandeza e o poder de um Deus grande e transformaram um diabo grande. Pode ver que nas igrejas se fala mais sobre o diabo do que sobre a palavra. Tem crente que vai pregar 20 palavras que fala é o diabo. E fica só consciente dele. É uma guerra constante na mente. Não. Ele já foi vencido. Existe sim um Deus grande e poderoso. Ele merece toda a honra e toda a glória. Romanos capítulo 4, verso de número 19. Mas não deu certo. Eu aprendi algo. Se você não ficar no chão, se você não ficar prostrado e não desistir, pode ter certeza que vai servir de experiência. Olha para alguém e diga, eu não perdi foi nada.
Até aquilo que dá errado, a gente não perde nada com Deus. Porque sabemos. Olha para alguém e diga: eu não sinto, eu sei. Diga: isso é fé, eu sei. Não estou entendendo, mas eu sei que todas as coisas, não são algumas, são todas, vai cooperar para o meu bem. Nada vai se perder. Até as coisas erradas que alguém fez, tudo não se perde na sua vida. Deus transforma em algo maior. Quando os irmãos de José, com medo de que Jacó morreu, pensando que José ia se vingar agora, se José tivesse se vingado, tinha se vingado antes. Mas viviam com aquela coisa. Sabe aquela coisa que a pessoa vive no coração, desculpando, pensando que e agora nosso pai morreu e agora vai pegar a gente. Não. Foram para José, tudo com medo. José disse: ei, gente, vocês realmente fizeram mal, porque perdoar não é esquecer, mas é lembrar de forma redentiva. Toda vez que lembrar de forma redentiva. E perdoar faz bem para você, querido, não para a pessoa que você está perdoando. Porque libera o teu coração. Na própria oração de Marcos 4, de Marcos 11, 24, quando você crê que recebeu aquilo que pediu, o 25 diz: quando orardes, perdoardes aquele que... Só que ali eles estão debaixo da velha aliança. É Novo Testamento, mas velha. Por isso que Jesus diz: se não perdoar, não será perdoado. A gente sabe que o perdão mudou. Você é perdoado, você perdoa porque foi perdoado, amém? Se você não perdoa alguém, não quer dizer que você não vai para o céu, mas vive uma vida com o coração endurecido, atrapalha a sua fé, atrapalha seu estilo de vida e relacionamento com Deus, amargura, ressentimento. Olha a energia, olha o que sai da tua vida. Você percebe logo alguém assim amargurado, reclama de tudo, só fala de coisa negativa, só pensa de forma negativa. O problema muitas vezes está na falta de perdão. A raiz mais profunda é essa, vivendo amargurada, uma pessoa amargurada. E aí a pessoa não entende porque reclama, porque qualquer coisa que as pessoas fazem, só foca na coisa que é ruim. Então, o perdão libera você, faz bem para o teu coração. Lembra que a fé com o coração se crê. Se tem coisa entupindo no meu coração, isso atrapalha a fé, gente. Mas não te faz perder o céu, porque a minha condição de ir para o céu é Jesus, amém? Mas eu perdoo porque fui perdoado. E quanto mais me vejo perdoado, mais perdoo, mais amo. Você sempre vai dar o que se vê recebendo. Ponto. Amém? Agora vamos lá. E não enfraqueceu nem atentou para o seu próprio corpo, pois já estava de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Verso 20. Não enfraquecer na fé. A gente sabe que Abraão tem essa fé o tempo todo. Ele não começa assim, ele vai sendo construído. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória. Verso 21. E estando certíssimo de que aquele que havia prometido, tem um texto que diz, estava totalmente persuadido. É você se relacionar com a promessa, a ponto de você ficar tão persuadido, que quando vier uma mentira, quando o sentimento vier, quando algo de errado acontecer, você diz, está fora. Nada mais, nada menos do que aquilo que eu creio. Você pode levantar a mão para cima e dizer, nada mais, nada menos do que aquilo que eu creio. Diga, quando as coisas pioram, isso é rema, viu? Palavra rema no meu coração. Diga, quando as coisas pioram, é porque já foi resolvido. Diga, todo barulho é para chamar nossa atenção, mas eu permaneço firme. Ainda que se levante o espírito do governador, eu não saio da porta. Eu sei em quem tenho crido. Nós vivemos uma geração que aborta a promessa o tempo todo. Qualquer vento de doutrina, qualquer sentimentozinho está caindo do propósito. Não, gente. Andamos por fé e não por vista. Paulo disse, ei, quando você retrocede, Deus não tem prazer nos que retrocedem. Ali é deixar de crer. Havia um jovem em Marcos capítulo 9. Jesus, os discípulos tentam expulsar aquele demônio. E eles não conseguem. E eles ficam impressionados. O demônio jogava a criança no fogo, espumava, gritava, agitava. Abre Marcos 9, verso 23. Eu, quando estou pregando, que alguns textos vêm ao meu coração, eu gosto de falar, porque eu sei que é o Espírito Santo. A gente se programa para uma coisa, mas o Espírito de Deus é que conduz. Amém. Alguém aqui está recebendo alguma coisa? Tem uma palavra que vem ao meu coração. Esse é um tempo de você ficar firme. Olha para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa, esse é o tempo de você permanecer firme.
estou debaixo de uma unção aqui. Uau! Oh, tem coisas acontecendo. Sabemos, e Paulo, olha que coisa interessante. A Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão estava convicto, totalmente persuadido. É Romanos 8:26. Sabemos que todas essas coisas, o cara estava preso. Ele não disse eu sinto, porque muitas vezes o que a gente está sentindo é o oposto. Mas quando você crê, sabia que até o que você sente muda. E o que eu sinto é importante também, porque vai fazer eu vibrar na vibração da fé. E aí o que eu libero para o reino de Deus é a frequência da fé. É como um Wi-Fi. Se você não conecta ao Wi-Fi, não consegue receber aquela frequência. É como a fé. Você precisa ligar o Wi-Fi do céu, e quando você liga o Wi-Fi, começa a vir a frequência. Quem faz esforço para entrar no shopping aqui? Como é que você faz? Você simplesmente vai caminhando, e quando chega próximo à porta do shopping, você pisa o pé em determinado lugar. E o que acontece com a porta? Ela tem um certo sensor, né? Que detecta o calor humano, ou a pisar, não sei como é que aquilo funciona, mas a presença. E quando você pisa em determinado lugar, ela faz o quê? Quando o Wi-Fi da fé está ligado e o coração está convicto, um campo à tua volta é ativado. Você entra na batalha sem espada, sem lança, sem armadura. O cara pode ter 5 metros de altura. Toda a atmosfera do lugar. Você caminha sobre algo. Meu Deus do céu. É como que um campo magnético, ou sei lá como é que é essa coisa, mas um campo de fé. Um campo espiritual é estabelecido. Ninguém te mata. Ninguém te destrói. Nada te afeta nesse lugar. Por isso que Paulo e Silas começam toda noite. Porque ele vive, posso crer. Aonde era para ser rendição? Aonde era para ser murmuração? Aonde era para haver dor, pranto e lamento? Não, uma voz ecoa. Porque, gente, muitas vezes a gente fica muito passivo e passamos certas coisas de cabeça baixa. Passamos certas coisas, sabe, sofrendo ou como alguém aquém daquela realidade espiritual que Cristo fez, que é a nossa realidade. Não, nós temos que passar em alta voz. Paulo entendeu bem isso. E ele eleva a voz, e eu elevo os meus olhos para os montes. Muitas vezes não é um texto que virá ao teu coração, mas uma canção. Porque no livro de Jó diz, ele dá canção em noites escuras. E tem pessoas aqui passando por noites escuras. Não está fácil, mas não é impossível. Há algo sobre você que é maior do que essa coisa, que te faz passar como alguém que venceu, como alguém que entende quem é. Davi não entra naquele campo de batalha para, sabe, eu acho que vai dar certo, ou essa coisa pode ser que aconteça. Ele entra convicto do que vai acontecer, antes que aconteça. Olha para alguém e diga, eu já sei como as coisas vão terminar. Olha para alguém, chacoalha essa pessoa nessa noite. Está na hora de você se levantar dessa maneira. Está na hora de entender quem você é, quem Deus é, e como as coisas à tua volta têm que acontecer. Não são os resultados naturais que vão determinar minha alegria, minha maneira de viver. Não. Esse gigante está tentando pôr medo em você. Ele grita, ele esbraveja. Mas se fosse medir Davi e Golias de forma espiritual, Davi era o triplo maior que ele. Lá atrás, o povo de Israel deixou de entrar numa terra porque tinha gigante. E Deus disse, eu vou avacalhar. Eu vou pegar um menino. Vou pegar alguém de Paulista. Vou pegar alguém que ninguém dá nada, para mostrar que gigante não é nada. Tudo que eu preciso é de alguém que acredite. Tudo que eu preciso é de alguém que creia. Os céus funcionam pela fé. E Deus pegou um menino. Aquilo que aquele povo tinha, os gigantes que aquele povo tinha medo, Deus usou um menino para derrotar.
É a mesma coisa, só muda a época e a estação. Mas é um gigante. E Davi entra na batalha, certo de que a batalha era de quem? Do Senhor. Eu vou entrar aqui e eu termino essa coisa de Davi, porque isso vem no meu coração. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível aquele. Aqui não é o que crê, no original é aquele. E o aquele é acraseado. Falando de Jesus mesmo. Verso 24. E logo o pai do menino clamou com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Verso 25. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deles e não entre. Verso 26. E ele, clamando e agitando com violência, fez o quê? E ficou o menino como? Mas morreu? Algumas coisas vão parecer que piorou, mas já se resolveram. Ele agitou e gritou. Talvez o barulho aumente, a agitação também aumente, mensagens, notícias, mas você precisa entender que você já deu um decreto. Meu Deus do céu. Alguém aqui já fez isso essa semana? Ou você está vivendo passivamente esperando que as coisas aconteçam? Jesus não vai vir do céu declarar por você, Ele te deu autoridade. Ele já te ressuscitou e colocou em um lugar onde você vai usar o nome dEle, a palavra dEle e o Espírito de poder que opera sobre você. Amém? E olha que coisa interessante. E ele clamando e agitando com... Então vai piorar. Só para chamar a tua atenção, para você sair do que crê. Mas já foi resolvido. Essa semana Deus me deu uma palavra rema na hora da adoração aqui. Semana passada eu disse... Deus manda dizer que essa semana já está resolvido. E algumas pessoas me ligaram e disseram: olha, aquela palavra eu recebi e realmente tem algo para resolver. E aconteceu. Amém. Às vezes é para uma pessoa só, mas tem alguém de tabela, com o coração cheio de fé, dizendo: é para mim. É como se puxasse feito um imã. Vum. Sabemos que todas as coisas. Olha que coisa interessante. Clamou, agitou e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam: quem não está por fé, só está vendo a coisa natural, pensou que morreu. Verso 27, mas quem crê, olha o que é que faz. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu e ele orou? Não, o que é que ele fez? Só fez levantar o menino. Só pegou pela mão, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele não se moveu pelo que sentia que via. Ele se moveu por aquilo que ele queria. O que é que ele queria? Sai. E tem que sair. Quem está comigo? Não é ordenar duas vezes. A Bíblia diz: somos reis e sacerdotes. Cada palavra de fé que sai do teu coração são decretos no reino do Espírito. É por isso que você tem que alinhar a tua boca ao teu coração e ter cuidado com o que fala. Parar com essa coisa: eu estou feio, eu estou magro, eu estou assim, eu estou pobre, sabe, eu não consigo, eu vou pagar com um aperto, mas vou pagar. Não, haverá sobra para ajudar os outros. Será o melhor ano da minha vida esse ano, porque é ano de crescimento. Eu não tenho medo de disciplina, eu não tenho medo do novo, eu não tenho medo de romper, eu não tenho medo de coisas saírem da minha, porque não sai, vai ficar o que é meu, e o que é meu ninguém toma. Se não é para ser meu, que vai embora. Mas se é meu, pode ir, mas tem que voltar. Meu Deus. Há uma atmosfera aqui. Oh my God. Não sei se os que estão em casa estão sentindo, mas aqui há uma autoridade pelo Espírito. Uma presença do Espírito Santo. Realidades estão sendo mudadas hoje. Está na hora de você posicionar-se e começar a declarar de verdade: vai ficar tudo bem. Seu cérebro não entende o que é realidade do que não é. Por isso que nós
A Bíblia diz: a morte e a vida está no poder da língua, quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Só que morte e vida, Jesus já morreu, ressuscitou, passamos pela morte e ressurreição, e agora temos autoridade. Então não são só orações, são decretos. O caldo vai ficar mais grosso. Livro de 1 de Samuel. Vamos lá, capítulo 17. Não vou entrar em outra coisa. O Senhor me disse: sofremos por não crer. Nós não sofremos por causa das circunstâncias, sofremos por não crer. Você queria ouvir outra coisa? Por isso que Deus te deu a fé. 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos começar do verso 24. Algumas coisas, alguns momentos da vida você vai precisar ficar firme. Mesmo em momentos difíceis, ficar firme. Amém? As pessoas estão cada vez mais nos sentidos, e é por isso que elas sofrem tanto. O inconstante vai deitar na cama e vai ficar no vale. Mas o constante, ele deixa as coisas para trás e segue para o propósito. Verso 24: todos os dias, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha. A casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão, vou pular Eliabe. Verso 30, desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como adiante. Sempre vai ter Eliabes no caminho, né? Para tentar atrapalhar. Mas você luta a batalha certa. Ouvindo as palavras que Davi falara e anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo, Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não deixe o teu coração desfalecer. Não deixa que essas coisas externas roubem tua paz, tua alegria, porque você está dando o seu coração a algo que é inferior ao verdadeiro. Você está gastando sua atenção, sua energia com algo que é inferior à verdade. A verdade não é isso. Amém? Tem algo maior acontecendo. Tem algo a caminho. Amém? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá à peleja. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é um moço, você ainda é um menino. Vão dizer para você que você não pode. Amém? E ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, de forma racional. Gente, a gente tem que parar de viver de forma racional. Deus não atua com lógica. A fé vai de contra as probabilidades. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Isso é forte. Ou seja, ele começa a contar experiências que teve, coisas que já viveu antes. É por isso que a gente tem que lembrar a memória, trazer à memória o que Deus já fez. A lembrança é importante, porque senão você foca no problema e esquece aquilo que Deus já fez. E se Deus já fez no passado, Deus não vai deixar de operar. Filipenses diz que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Ele não deixa nada pela metade. Então, Lamentações de Jeremias 3:21 diz: procuro trazer à minha memória aquilo que me dá
Só que se você passar o dia pensando nas dores, no problema, você vai desfalecer. Mas se você trouxer a sua memória, peraí, eu já enfrentei isso. Tal época eu não tinha dinheiro, e Deus fez dinheiro na boca de peixe. Deus proveu, Deus cuidou de mim na pandemia. Pessoas morreram do meu lado, e o anjo de Deus estava lá. Sabe, Deus cuidou da minha casa, da minha família. Deus foi bom comigo nisso. Peraí, a bondade de Deus me seguirá todos os dias da minha vida. Comece a declarar: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi disse algo sobre a bondade de Deus. Deus é bom, gente, e a minha fé só pode ir até onde vai a bondade de Deus. Eu preciso crer na bondade de Deus, crer que Deus é bom, que Ele é abundante. A gente precisa estabelecer a maneira de pensar sobre quem Deus é diante dos fatos. Por quê? Porque a maneira como vemos a Deus define a nossa maneira de pensar e de viver. E a maneira como entendemos é a maneira como a gente vamos reapresentá-lo. Olha como isso é forte. A maneira como eu entendo quem Ele é, como eu vejo Ele, como eu entendo quem Ele é, muda a minha maneira de viver e de pensar. Davi entendia quem Deus era. Davi já tinha experiências com Deus. Então ele entra na batalha dizendo para Saul: ei, você está olhando para a probabilidade, está me vendo como moço, mas deixa eu te contar uma experiência. Não é a primeira vez que Deus opera na minha vida. Não é a primeira vez que eu fico sem dinheiro. Não é a primeira vez que eu sou caluniado. Não é a primeira vez que eu passo por falta. Não é a primeira vez que eu sou preso. Não é a primeira vez que eu passo por isso. Não é a primeira vez que você chora. Não é a primeira vez. Então lembre-se do que Deus já fez. Amém? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelha. E ele conta a história. E eu saí após ele, o feri, o livrei o cordeiro da boca. Levantou-se contra mim, agarrei pela barba e o feri, o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso será como um deles. Nem aconteceu e ele já está decretando como vai ser. Não vai ser diferente com ele, vai ser da mesma maneira. Levanta sua mão e diga: esses problemas que estão surgindo vão ser resolvidos como os outros. Deus dará graça, Deus dará força, Deus dará sabedoria. Da maneira como Deus fez no passado, será comigo também nisso. Eu já sei como termina. Sabemos que todas as coisas cooperam. Não vai me matar, vai me ajudar. Eu vou crescer em força, eu vou crescer em caráter, eu vou crescer em visão, eu vou crescer financeiramente, eu vou crescer em tudo. Eu vou sair melhor do que eu entrei, porque nem cheiro de fumaça vai se encontrar em mim, e Deus vai ser glorificado na minha vida. Aleluia, eu vou dar um testemunho. Ele disse: será com ele. O teu servo matou o urso e o leão, e esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus. Disse mais Davi ao Senhor: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Onde estava a confiança de Davi? O problema da gente é que a gente muitas vezes está confiando em nós mesmos, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, na nossa força, no nosso dinheiro. Davi nunca deixou de confiar em Deus, até quando ele tinha um grande exército. Antes de ir para uma batalha, ele consultava a Deus. Ele entendia que a batalha pertencia ao Senhor. Seu coração estava em Deus. Era um homem que ministrava a si mesmo. Olha para alguém e diga: você precisa aprender a ministrar a si mesmo. De novo. Não é cantar. Se a gente tem dificuldade de adorar aqui na igreja, imagina em casa. Se a gente tem dificuldade de prestar atenção no culto, imagina em casa. Se a gente não consegue congregar e cultuar numa reunião como essa, debaixo de uma unção dessa, imagina em casa. É por isso que muita gente está fraco, porque não se alimenta da palavra, não se alimenta do Senhor. Davi aprendeu a ministrar aquilo que ele fez antes de enfrentar o urso e leão, adorando a Deus e com o coração rendido ao Senhor. Ele continuou fazendo. É um estilo de vida, gente. Ouvir o Senhor, receber do Senhor, ouvir o Senhor, receber do Senhor, adorar o Senhor, comunhão, relacionamento, palavra, e estar com o Senhor, isso é constante. Não é quando a coisa aperta, aí você começa a declarar, começa a pensar. Você não vai conseguir. Quando a coisa aperta, se o seu padrão, se sua mente já não foi reprogramada ou renovada, quando a coisa vier, você não vai aprender a pensar de forma certa no problema. É quando os tempos estão bons que a gente começa a pensar de forma certa, de acordo com a palavra.
tudo que é puro, Paulo diz, tudo que é de boa fama, tudo que é a virtude, e se algum louvor nisso, é nisso que deve ocupar o seu, não é 10 razões, sabe? Eu vejo pessoas que pensam, ficam estudando a doença. Pelo amor de Deus, estude a palavra. Todo mundo aqui, Deus pode dar sabedoria de resolver problemas. Mas muitas pessoas preferem viver como vítima do que como mais que vencedor. E aí você vai para o vitimismo. Eu estou passando por isso, mas vê só. Não estou dizendo que a gente finge que o problema não existe. O problema está lá. Mas a gente não pode deixar que a fé vai negar uma posição de influência do problema, gente. Mas como eu vou vencer essa coisa? Que eu fico, sabe, na internet, pensando nisso, só falo disso. Tem gente que só fala disso. Doença. Como você vai ficar curado? Você está falando de doença, está na hora de falar vida. Está na hora de falar vida. Há uma vida abundante em nós. Paulo diz em Romanos 8, que ainda que o nosso corpo mortal se desfaleça, o Espírito que habita em nós vivificará o nosso corpo mortal. Há um poder operando em mim. Então acorda de manhã, todas as minhas células são renovadas pelo poder do Espírito Santo. Amém. Olha a declaração de Davi. Como foi com o urso, com o leão, será com ele. Já sei a vitória, já sei o final. Amém. Está na hora de viver uma vida sem desculpas. Está na hora de viver uma vida sem desculpas. Essa palavra veio ao meu coração hoje. Viva uma vida sem desculpas. O teu servo matou o urso e o leão. Verso 31, 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Só que o que é que Saul fez? Vestiu a armadura dele em Davi. Não cabe. A gente quer viver da experiência dos outros. Você não crê que sua oração resolve o seu problema, é por isso que você fica pedindo oração para os outros. Não estou dizendo que é errado pedir oração, tá, gente? A gente pode interceder, e Paulo ensina isso, a interceder pelas autoridades, por governos. Mas muitas vezes a pessoa nem crê que Deus escuta ela. Não, se o apóstolo orar por mim, não, você é filho da forma que eu sou, e Deus te escuta. E Ele quer que você fale com Ele. Amém? E olha que coisa interessante. Saul deu a armadura dele, isso é justiça própria. E o que é que Davi fez? Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. A armadura de Saul fala da justiça própria. Está na hora da gente se desfazer dessa armadura. A confiança nas coisas terrenas. Está na hora de jogar fora essa armadura terrena e entender que já existe uma armadura celestial sobre você. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, pés calçados com o evangelho da preparação da paz. Você já está pronto para viver aquilo que Deus chamou para viver. Amém? Aquilo que o mundo oferece não vai servir para a gente. Você tenta vestir, vai ficar leve, pesado e não vai dar certo. Vai ficar leve não, vai ficar pesado, enrijecido. Então eu preciso ter velocidade. Então eu preciso me vestir com a armadura da justiça. Então Davi não vestiu. Vamos lá, verso de número 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Foi para o ribeiro e pegou pedras. O ribeiro aqui fala do Espírito Santo, fala de tanta coisa. Está na hora de você, sabe? E quantas pedras ele usou contra o gigante? Quantas ele usou? Ele pegou no ribeiro 5, mas quantas ele usou? Quantas ficaram? Seriam mais 4 batalhas que ele teria pela frente. Você tem que estar armado até os dentes, alimentado, munido, com sobra. Amém? E quantas ele usou? Só uma palavra. Só usou uma pedra. Foi para o ribeiro, foi para a fonte das águas e pegou pedras lisas, trabalhadas e talhadas pelo ribeiro. Você tem um ribeiro dentro de você. O Espírito Santo precisa ir para a sua fonte, e Ele vai te dar as munições certas de enfrentar essa batalha. Não vai ser com a armadura dos outros. Alguém pode te encorajar, te fortalecer, te levantar, te dizer, ei, vai dar certo, mas você não pode pegar a arma dessa pessoa e tentar usar para você. É as suas que Ele vai dar. Vai ser as suas ideias, as suas estratégias. Amém? Deus vai te dar ideias. Você tem o espírito de sabedoria em você para sair dessa situação. Vai para o ribeiro, pegou pedras. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele estava com roupa de pastor, que trazia, e a saber, no surrão, e lançando a mão da funda, foi chegando ao filisteu.
Então ele entra na batalha vestido com roupa de um pastor. Por que ele vai assim, sem armadura, sem espada? Porque ele sabia que a batalha pertencia mas desde o começo ele sabia o final. Para onde ele olhava? Para a recompensa e para o final. Se você parar 5 minutos agora e começar a ver as coisas que você está lutando já resolvidas, olha a sensação que você vai ter. É assim que Deus quer que você viva. Porque o inimigo vai pegar sua mente para a coisa errada, mas o Espírito Santo e a palavra vai levar tua mente na direção certa. Amém? É nesse lugar que Deus quer que você entre. Só que Davi, quando entra no campo de batalha, estava cheio de autoridade, cheio de fé. Não era uma pedra. Aquela pedra, quando sai de Davi debaixo da unção, haverá um aumento de unção. A unção vai capacitar você a fazer coisas além do seu QI, além do natural. Coisas além do natural, coisas que no natural não se resolve, debaixo da unção vai se resolver. A unção por dentro vai te dar sabedoria por dentro, mas a unção sobre, ela vai vir para te capacitar a fazer coisas sobrenaturais. Irmão, isso é sobrenatural. O cara entra no campo de batalha com um guerreiro. O cara era enorme, com escudo, com lança, com espada. Davi entra com roupa de pastor. E aquele lugar é tomado por uma atmosfera, porque ele caminhava debaixo de uma confiança. Naquele lugar ninguém podia matar Davi, e tudo que Davi dissesse virava lei. Ah, meu Deus do céu. É com o coração assim alinhado que Deus quer te levar. Amém? Ele se torna audacioso, se levanta no meio daquela geração, e todo mundo assistindo, gente. E ele olhou para o gigante começou a rir. Eu sou um cachorro para você vir com pau, com pedra. Começou a zombar de Davi. Davi disse: hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e as aves do céu vão comer. E todo Israel, os filhos teus, vai saber que há Deus na terra. Porque você vem a mim com lança e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, eu tenho uma aliança. Está na hora de você falar em nome da aliança. Eu faço parte de uma nova aliança. Eu tenho uma nova aliança. Eu tenho Deus comigo. Amém? Vamos finalizar. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: está na hora de você retrucar. As circunstâncias te apertam, está na hora de você retrucar. Está na hora de você se levantar e dizer para o inimigo, dizer para quem quer que seja, dizer para o problema, para a falta, dizer para o problema, para a falta: ei, está na hora de você rebater o problema que você escuta demais e fica só aceitando isso. Você aceita a condição imposta a você, mas não é minha realidade. As coisas não vão ficar da forma que estão. Eu vou declarar isso. Até isso ser uma realidade dentro de mim, ainda que no natural nada mudou, mas dentro de mim mudou. Então eu ando e me movo debaixo de uma realidade interna. E a minha realidade interna é: tudo vai ficar da forma que é para ficar, como está por dentro em mim. As coisas vão se resolver dentro de instantes. Eu já vi dinheiro aparecer até na conta. Eu já vi uma conta, a gente recebeu um pagamento numa conta que nem a gente usava mais esse banco. E não tinha senha, não tinha mais nada desse banco. E quando o cara pagou errado, a gente ficou na hora aperreado, meio chateado. E de repente ele parou: peraí, vamos agradecer ao Senhor, vamos ficar felizes. Vai ter um trabalho no banco, beleza. Mas quando a gente chega lá, descobriu que nessa conta tinha um dinheiro a mais, porque outra pessoa pagou um valor e ficou guardado. Como a gente nunca usou, ficou o dinheiro lá. Então aquele erro do cliente, colocar nessa conta que a gente achou que era um atrapalho, que ia dar trabalho ir no banco receber, porque não tinha mais cartão, não tinha senha, não tinha como fazer Pix, porque hoje a gente está tudo acomodado a ficar só no celularzinho, que é bom demais, é ou não é? É, eu adoro. Não tem que se mover, não tem nem que falar com o gerente, esse negócio de fila de banco é terrível. Então você vai lá no seu celularzinho e faz tudo, é ou não é? Então aquele probleminha que nos tirou do conforto, nos fez ir para o banco, e quando eu chego no banco, que vou lá, e o dinheiro que entrou, não ia nada. Ia só fazer uma cócega na ferida. Mas o dinheiro que estava lá resolveu o problema. Daquele dia. Lembra que a fé é para hoje? Cada batalha de uma vez. Um dia de cada vez, é ou não é?
E aí o coração vai vivendo alegremente, você contempla. Você vive desacelerado, apreciando e descansando. Porque enquanto não relaxar, o coração e o cérebro não se alinham, já diz a ciência. E você não consegue viver e ter a consciência da sua realidade. Isso é o descanso espiritual do mesmo jeito. Só que naquele dia a gente foi para aquele banquinho, quando chegou lá, aquilo que parecia ser um problema, cooperou. Mas se a gente se estressasse, liberar só coisa ruim, energia ruim, palavras negativas, que droga, esse dinheiro entrou errado, eu queria já resolver. E era um sábado, ou uma sexta, sei lá, já tinha passado o expediente, tem que ir na segunda esperar 2 dias. Calma, as coisas estão se alinhando. No natural você não vê nada mudar, mas é aqui que você deve ver a mudança. Ficar bem mesmo quando tudo está mal. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, todavia, Deus está tentando nos ensinar algo, nos puxar para um lugar onde a gente consegue viver uma vida de plenitude, independente das circunstâncias, e desfrutar de paz, independente das circunstâncias. E isso é fé. Quem está comigo? Quando algo de ruim acontecer, se posicione para ouvir Deus, mas não fique passivo. Amém? Então vamos lá. Essas coisas à nossa volta estão tentando nos puxar, nos prender, mas eu tenho uma realidade interna. Quem está comigo? Amém? E tudo coopera para o nosso. Então tu vens a mim com lança e com espada. Davi disse, verso de número 45. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor. A quem você está afrontando? Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, livra, não com armas naturais, com espada, nem com lança. O Senhor salva, livra, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor salva, não com lança, por isso que Ele não vai com espada, com lança, com escudo. Como é que Deus salva? Diga, pela fé. Como é que o Senhor salva? Diga, é com fé. É com fé que tudo vai ser mudado. Mas primeiro muda por dentro, para depois mudar por fora. Só que a gente dá muitas desculpas. Em João capítulo 9, quando Jesus encontra um cego de nascença, os seus discípulos começaram a dizer, quem foi que pecou? Foi o pai, foi a mãe, foi o tataravô, foi os filhos, foi ele que errou? Jesus disse, nem foi ele, nem o pai, nem ninguém. Tudo isso está acontecendo para a glória de Deus. Ele não foca no porquê. A gente fica tentando arrumar um porquê. Quem está comigo? A gente tenta viver uma vida com desculpas. Para de se concentrar no porquê. Não importa quantas desvantagens você está vivendo, ou dificuldade, você tem que lidar. Está na hora da gente se livrar da autocomiseração. Amém? Parar de se culpar e continuar avançando. Tem alguém comigo aqui hoje? Você ainda pode se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar o louvor. Saiba que Deus tem algo grande para a sua vida e já está a caminho. Pare de dar desculpas. Pare de se prender às decepções. Pare de se prender às injustiças e sofrimentos infligidos a você. Está na hora de viver sem desculpas e viver intensamente essa vida. Semana passada eu disse, se você ganhasse 10 milhões, amanhã, como você acordaria? E se alguém te desse 10 milhões para não acordar, você não ia querer os 10 milhões. Se desse 100 milhões, você não queria. Então, o acordar seu tem que ser extraordinário. Eu estou vivo. Ninguém vai roubar minha paz. Tudo está se alinhando para o meu bem. Que tal pegar a palavra e começar a declarar nessa situação? Tudo está cooperando. E aí o coração começa a se alinhar, a boca se conecta
E aí o reino começa a se mover. Só que quando o reino se move, como aquele garoto, as coisas vão piorar. Você precisa, como Paulo, aprender a ficar firme. Paulo estava prestes a ser preso em Jerusalém. E ele recebeu a notícia através do profeta Ágabo. Seus discípulos começaram a chorar. Começaram a chorar em sua volta. E ele já sabia que ia ser preso, mas ele ficou firme, mesmo no tempo difícil. E disse: por que vocês entristecem meu coração? Eu não só estou disposto a morrer em Jerusalém, mas dar minha vida por esse evangelho. Ou seja, isso não vai roubar minha alegria. Eu sei o que eu devo fazer. E ele continuou, ficou firme. Nos momentos difíceis, você precisa aprender a ficar firme. E está na hora de relaxar e descansar. Está na hora de descansar de verdade, gente. Amém? Porque tudo que seu Pai Celestial tem já é seu agora. Já é uma realidade em Cristo. Só que essas realidades precisam de manifestação. E elas precisam de coração. Crer com coração. E aí depois eu falo. Quando Jesus disse que você precisa crer naquilo que você diz, que ele amaldiçoou a figueira, depois ele fala da oração também. Não só as palavras, mas até o que eu oro. Eu preciso crer que já se resolveu. Agora, eu não vejo as coisas acontecendo do meu jeito, da minha maneira. E aí o que é que eu faço? Me desespero. Não, isso não é fé. Abacuque disse: ainda que o produto da oliveira, você pode dizer, a fé não é racional. De novo, a fé não é racional. Você já percebeu que a gente fez da maneira natural o nosso estilo de vida? Tudo é racional para nós. Mas é racional para você Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? De onde veio a multiplicação? Hã? Não. Deus não choveu pão feito no maná. O maná no deserto, no mesmo deserto que Jesus estava, porque é um deserto também, não o mesmo, mas um deserto também. Deus fez pão cair do céu. Mas agora Deus não faz o pão cair do céu. Deus agora faz o pão se multiplicar na mão dos discípulos. Levante suas mãos para cima, as duas. Como Davi estava numa atmosfera, hoje eu estou no meu campo de atuação, debaixo de uma unção profética, debaixo da palavra dada pelo Espírito, como Ezequiel profetizou naquele vale de osso seco. Assim diz o Espírito da graça: coisas serão multiplicadas através de tuas mãos. Tudo que você tocar é abençoado. As obras de tuas mãos serão frutíferas, abençoada. Até o seu corpo curado e abençoado. Pessoas que estão doentes na tua casa, quando você chegar em casa, que tocar, serão curadas hoje. Eu declaro sobre tuas mãos que se manifesta a vida do Espírito que já está em você. Deus multiplicou o pão nas mãos dos discípulos. Isso fala do nosso trabalho. Deus abençoando as obras de nossas mãos. No deserto do Velho Testamento, Deus fez o pão cair do céu. Hoje Deus não faz cair do céu, Ele faz multiplicar na sua mão. Espírito de sabedoria sobre a tua vida, na sua casa também. Espírito de sabedoria, virão ideias. Virá sobre você uma unção te capacitando a fazer coisas fora do QI, fora do normal. Estratégias divinas, conexões divinas, portas que se abrem diante de você. E nas suas mãos, você já tem que entender e ver, elas são abençoadas. José, onde ele chegava, todos percebiam que havia uma presença e uma bênção sobre ele. Olhe para suas mãos agora e diga: a bênção está sobre mim. Está sobre minhas mãos. Eu não vou ter medo de dificuldades. Não temerei problemas, porque eu fui ungido para isso. Eu nasci para solucionar problemas. Eu nasci para vencer desafios. Eu nasci para vencer. Todas as coisas estão se alinhando a mim. Todas as dificuldades, tudo à minha volta tem que se alinhar ao propósito. Vão ficar bem, vão terminar bem. E nas minhas mãos, Deus fará multiplicar o pão. O pão fala de trabalho. Diga: vai frutificar o meu dinheiro. Vai frutificar, vai crescer, vai prosperar. Sabe,
frutos das mãos, ou seja, o pão multiplicando nas mãos, fala de trabalho, fala de ideias, fala de Deus nos abençoando através de nossas vidas. Não é viver uma vida passiva esperando que algo aconteça vindo do céu. O céu já está dentro de mim. Agora Ele vai usar minhas mãos, meu cérebro, meu corpo, minha vida. Mas Gleice, não tem oportunidade. Deus vai te colocar na hora certa e no lugar certo. Davi não foi para o campo de batalha lutar contra o gigante. Davi foi servir seus irmãos. É por isso que você não despreze o serviço. Lugares que você nem imagina, Deus pode te conectar ao propósito. Deus pode trazer bênçãos para a tua vida. Não tenha medo. Não reclama, não murmura. Serve ao Senhor com gratidão e alegria. Fique em comunhão onde Deus te plantou. Se alegra no Senhor. Tenha relacionamento com Ele, porque a qualquer momento você vai ser colocado como Ruth, no lugar certo e no lugar certo e na hora certa. No lugar certo e na hora certa. Kairós de Deus, favor de Deus. Algo muda de repente. Eu chamo isso de reviravoltas. Talvez o ano passado foi muito difícil, mas esse é o ano de reviravoltas. Você nem imaginava estar vivendo o que está vivendo agora. A Bíblia diz que necessário fora passar por Samaria. Ai meu Deus, ele poderia ter passado por tantos lugares, mas foi necessário passar por Samaria. Algumas coisas são necessárias que você passe para você ver a reviravolta do Senhor. Oh, aleluia. Que presença do Espírito Santo, Dinho. Oh my God. Não sei se na sua casa você está sentindo, mas as coisas não vão regredir, elas só vão avançar. Por mais que dificuldades se levantem, não tenha medo, o Senhor é contigo. Essa batalha já foi vencida. Então declare essa noite: ei, eu vou arrancar sua cabeça, gigante. Toda a terra saberá que Deus é comigo. Ou entre nisso dizendo: Deus é comigo. Caminha passos de fé, Deus está comigo. Não há o que temer, Deus está comigo. Não há o que temer. Eu já venci, eu vou passar pelo que vou passar, mas de cabeça erguida eu sei quem está comigo. Eu sei quem tenho crido. Oh, até o universo responde à fé. Tudo à tua volta começa a responder à fé. E o cenário começa a mudar. Reviravoltas. 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 É por isso que em tempos de guerra nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. É tempo de ficar firme. A sua cabeça vai girar. E para onde você olhar vai ser bênção. As coisas vão acontecer tão depressa que você não vai nem perceber o agir de Deus. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. As doenças estão vindo sobre tua casa. Declara a palavra. Essa coisa que vem para roubar a tua paz, declara a palavra. Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Começa a criar carne. Começa a criar nervo. Começa a criar vida. Eu declaro vida. Aonde há morte eu declaro vida. Aonde há doença eu declaro cura agora. Aonde há doença eu declaro cura. Aonde há falta eu declaro abundância. Deus é um Deus de abundância. Aonde há uma necessidade eu declaro abundância. A abundância, a abundância. Oh! Esse é o seu campo de atuação na sua casa. Não fale de forma negativa. Não reclame, não murmure. Não, na sua casa estabeleça um padrão de fé. Ei, irmão, há uma presença de Deus aqui. É como se uma atmosfera espiritual fosse colocada diante de nós. E realidades começam a ser construídas. Novidade de vida. Essa é a vida do Espírito. É como um rio que corre e que jorra. Corações angustiados, a angústia já foi embora. É tempo de se alegrar. O inverno cessa, aparecem as flores. É tempo de cantar o cântico novo. Deus coloca uma nova canção nos teus lábios. E Ele te diz: é
viver o novo. Não tenha medo da mudança, porque chegou a hora de viver o novo. Solta a canção de